Perdoar uma desavença, perdoar um amigo, perdoar alguém que você realmente não tem mais a intenção de conversar, dependendo do que aconteceu, obviamente, vale a pena? Olha, gente, eu preciso compartilhar uma história da minha vida com vocês, porque assim, tem uma coisa que me pegou muito na vida, que foi uma amizade que eu tive, que eu vou contar aqui pra vocês, e uma mensagem minha quase chegou para essa pessoa antes dela falecer. Olha, se você quer realmente continuar esse vídeo aqui, eu peço para você, por gentileza, deixa o like, se inscreve, deixa dislike também, comentário, compartilha nos seus grupos do WhatsApp aí, porque eu trago reflexões, aqui é um canal de desenvolvimento pessoal, do dicas, Gustavo dando dicas, né? E tento compartilhar aquilo que eu aprendi, seja no erro, seja na dor, ou seja no intuito de acertar, tá? Então, gente, vale a pena perdoar um amigo, uma pessoa que realmente possa não ter sido tão justo com você assim? Essa reflexão eu tive durante esse ano todo, durante o ano passado inteiro, e desde que eu descobri o falecimento de um antigo chefe meu, André, né, me pegou muito, porque é o seguinte, essa história, ela... Toda vez que eu penso, eu me pergunto, eu deveria ter, cara, perdoado, eu deveria ter também pedido desculpa, eu deveria ter feito várias coisas e eu tive esse tempo para fazer. E olha que engraçado, meu ex-chefe, ele tinha obesidade, chamava André, e eu já até contei em algum vídeo anterior que eu consegui emprego numa padaria conversando com um cara, e era ele. E assim, a gente trabalhou junto durante um ano, e um ano não, foi um pouco mais de um ano. Foi até na época que teve greve dos caminhoneiros em 2018, mês de abril, que teve aquela greve dos caminhoneiros, não tinha gasolina em lugar nenhum e tudo mais. E olha como é que aconteceu. Eu tava parado, eu tinha acabado de sair de uma empresa, e eu tava parado estudando, fazendo algumas coisas. E na padaria eu conheci o André e consegui fazer ele gostar de mim, eu gostei dele, ele me convidou para trabalhar com ele. Entrei no carro com ele foi conversando comigo e fazendo as propostas dele para eu trabalhar com ele. E beleza, ele me escolheu, podia ter escolhido qualquer um, ele me escolheu do nada, realmente uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer. Cara, vamos trabalhar junto e tal, um mês, ver se dá certo. E cara, eu comecei super bem. Eu lembro que em mais ou menos 5 meses ele confiou tanto em mim que ele meio que largou as obras todas na minha mão, porque eu sou engenheiro, né? Ele largou todas as obras dele nas minhas mãos, para focar em fechar negócios, em fechar novos negócios. Porque antes ele estava fazendo o quê? Tocando as obras, tendo que ir lá acompanhar e também fazendo novos negócios. Ele falou, vou pagar aqui para um moleque, que eu era bem novo, tinha 23, 24 anos, e vou simplesmente fechar novos negócios. E aí, eu lembro que na época eu tinha um salário de R$4.000, mais transporte, mais algumas coisas lá, que era bastante para a época, assim, engenheiro naquela época tinha uma média de 5, 6 mil reais por mês, né? Então aconteceu o seguinte, eu tava me dedicando muito no começo do serviço e aí eu meio que me perdi por um momento na questão de usufruir, de ganhar dinheiro, de balada e tudo mais, e por um momento eu comecei a parar de render, né? E aí eu comecei a entrar em conflito com o André. Cara, mas antes disso a gente era muito amigo, eu contava tudo pra ele, a gente estava trabalhando, sendo parceiro, mas tipo assim, tendo uma amizade foda assim. E foi muito legal. Aí eu comecei a dar uma parada de render, e aí ele me chamou no privado e falou, pô Gustavo, e aí? Ó, você rendeu pra caramba ali, agora você tá parando, o que tá acontecendo? Pô, eu sei que é legal zoeira e tal. Ele me deu esse choque de realidade, também foi muito importante na época pra mim, porque eu prometi pra ele, não, beleza, desculpa, eu sei que eu comi bola e vou voltar atrás. Eu voltei atrás, comecei a mandar bem de novo no serviço e realmente assumi muitas coisas na empresa dele, ele começou a investir em várias coisas. Ele ganhou um dinheiro legal comigo ali, porque ele conseguiu dar atenção em coisas que ele não tinha tempo. Só que, um pouco depois daquela greve dos caminhoneiros, uns 2, 3 meses depois, ele começou a ter alguns problemas, porque o André, ele era o seguinte, ele fazia serviços e empurrava serviços no cliente. Um exemplo, tá? Vamos supor que você contrata uma pessoa para fazer o seu telhado. Eu só quero que você troque o telhado. Quanto você vai me cobrar? Aí ele cobrava 20 mil para trocar um telhado.
Aí, por exemplo, ele já começava a empurrar um monte de serviço. Não, mas para arrumar o telhado, é melhor você arrumar a parede embaixo, a impermeabilização de cima, não sei o quê. O cara previa gastar 20 mil, ele convencia o cara a gastar 150. Mano, o André nisso era incrível, velho. Ele era embaçado. Conseguia empurrar serviço nas pessoas. Beleza, eu não concordava muito com isso, mas eu era só o cara que tocava as obras e fazia o que tinha que fazer. Só que, é que nem eu disse, depois da greve dos caminhoneiros, cara, ele entrou numa crise porque a mão de obra começou a falhar, os negócios começaram a não entrar, e aí ele começou a reduzir custos, ele meio que deu uma diminuída do meu salário para 3 mil, e eu não concordei, cara, mas como eu não tinha uma outra coisa em vista ali, eu falei, não, beleza, só que eu também não vou trabalhar de sábado, porque eu trabalhava de sábado. Beleza, tô ganhando 3 mil, mas trabalho só de segunda a sexta. E aí o que acontece? Eu continuei tentando fazer tudo por ele até o momento que a empresa dele começou a ruir e o primeiro salário dele ele atrasou meu salário. E aí eu falei, pô, velho, daqui pra frente é só ladeira abaixo, porque já tive que descer meu salário, já tive que isso, não sei o quê. Aí eu falei com ele, pô, André, pô, e aí, como é que a gente vai ficar? Ele, não, vou te pagar. Aí o que acontece? Ele me pagou, acho que R$600 e ele foi pagando durante o mês ali, não me pagou integral. E aí nessa de pagar integral, porque ele prometia uma data e não pagava, aí eu falei, pô, André, é o seguinte, eu vou sair fora, entendeu? Sair fora, vou deixar você tocando seus negócios. E eu realmente pulei, eu abandonei ele, assim, nesse sentido. Mas, pô, não é que eu abandonei porque eu sou ruinzinho, não. Eu só queria trabalhar e receber. Eu voltei a render, eu queria trabalhar e receber, né? Então, acabava com a minha programação do mês, às vezes eu queria pagar uma conta, atrasava minhas contas todas e ele não pagava essa despesa. Então, eu preferi não gerar mais dívidas comigo mesmo e sair da empresa. Só que ele ficou muito triste com isso e ele ainda tentou mais uma vez me dar uma chance lá de tipo assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos tentar pegar a obra junto e o que você conseguir de serviço eu te pago uma porcentagem e tal. E aí eu tava na pós-graduação, e aí eu falei, cara, vou só estudar um pouco, vou dar uma parada aqui, porque eu também já venho desde 2011 trabalhando sem parar. Eu falei, eu vou tirar um tempo aqui, não vou trabalhar. Foi um pouquinho depois da época da Dilma, que tipo deu aquele estouro péssimo, sabe? Que acabou com a engenharia. E aí, cara, beleza, eu comecei a fazer serviços autônomos, e eu peguei um serviço, cara, junto com ele. A gente foi disputar o orçamento e eu ganhei o orçamento dele. E ele viu que eu tava lá, ele ficou muito puto, ele não quis nem olhar, eu fui dar bom dia pra ele, boa tarde, ele nem olhou na minha cara, ele falou, pô, esse cuzão aí deixou eu aqui pra fazer o negócio dele, ficou muito mal comigo. E aí tinha um detalhe, tá? Por que eu parei também? Porque aquele mês que ele pagou picado, ele pagou aquele mês, mas o outro mês, eu trabalhei mais um mês inteiro sem receber, e aí eu trabalhei metade, um pouco menos da metade de outro mês sem receber também. Porque eu vi que ele tava ferrado, eu falei, cara, eu vou trabalhar, velho, mas tipo assim, nem sei se vai me pagar. Aí eu fiz esse mês com ele ficou me devendo ali uns 4, 5 mil reais, mais ou menos. Beleza. E eu nunca cobrei ele, eu saí com o notebook dele. Eu fiquei com o notebook dele, que não valia nem R$1.500 na época. Eu não devolvi o notebook como garantia, né, se um dia ele fosse me pagar, mas eu também nunca cobrei, porque, cara, eu gostava tanto do André, que eu falei, cara, sei lá, deixa ele aí, ele tá ferrado de grana, enfim, né? O André também era muito espertinho, né? E, cara, anos se passaram, veio a pandemia, eu entrei em outras empresas, comecei a trabalhar firme e tal, não sei o quê, e mais ou menos ali no começo da pandemia, mês de junho ou maio, antes de eu voltar a ficar com a minha esposa, porque a gente, enfim, depois eu conto essa história, o André tava triste comigo, eu tava triste com ele porque ele nunca me pagou, era pandemia e tudo mais, né? Eu fiquei sabendo que ele conseguiu se reerguer muito bem, ele conseguiu se estabilizar novamente, que bom. Mas, cara, na pandemia, no mês de maio, eu estava mandando uma mensagem para ele no seguinte teor: André, tudo bem? Como você tá? Sabe aquela época que a gente meio que deu aquela rincha, que você não me acertou, fiquei com seu notebook, que não sei o que eu meio que deixei você e tal, que não sei o que. E, cara, vamos fazer o seguinte, eu gosto muito de você, isso tudo por WhatsApp, tá?
E aí, eu gosto muito de você, eu não queria manter essa briga com você, eu queria dizer pra você que eu sempre te respeitei e tal, tal. Eu mandei um puta textão fofo. Aí, o que acontece? Eu fiquei entre mandar e não mandar. E o WhatsApp dele subiu online. O WhatsApp dele subiu online, ele tava online, era mais ou menos 2 horas da manhã, eu lembro. Eram 2 horas da manhã. E era pandemia, gente. O que acontece? Eu apaguei essa mensagem. Eu apaguei e vida que seguiu. Chegou 2023, eu contratei um cara que trabalhava com o André, com a gente, na época que eu tava com o André, pra fazer um serviço na demolidora que eu tava. Fazer um chapisco. E o nome dele é Edson, né? Eu falei, Edson, tudo bem? Como é que tá? O André nunca mais trabalhou com ele. Ele, oxe, você não tá sabendo não? Ele morreu. Eu falei, o quê? Ah, o André morreu, ele morreu em 2020. Eu falei, tá zoando. Não, ele morreu em 2020, lá no meio do ano e tal. Você lembra mais ou menos quando foi? Acho que foi em maio. Cara, o André, depois eu fui pesquisar a fundo, o André ele faleceu poucos dias depois de eu ter quase mandado aquela mensagem pra ele, porque ele morreu de Covid. E ele tava online, ele ia ver minha mensagem, e ele acabou falecendo sem eu ter mandado aquela mensagem que, tipo assim, hoje me faz muita falta hoje não ter mandado aquela mensagem, porque eu sinto que ia ser só pra selar algo ruim, sabe? E falar, cara, vamos seguir pra frente, eu não quero mais trabalhar com você, essa era a minha cabeça, eu não vou mais trabalhar com ele, mas, cara, a pessoa, André, eu gostava muito. E ele faleceu e essa mensagem nunca pôde chegar pra ele. Então, esse vídeo aqui é basicamente para você aqui do YouTube, você que não me conhece, você conhece. Cara, vale a pena perdoar alguém, vale a pena você reatar laços com alguém. Olha, depende, tá? Depende muito do que a pessoa fez com você, pra você. Então, às vezes, cara, você parou de falar com uma pessoa que... Poxa, por que essa pessoa parou de falar comigo? Você nem sabe por quê. Então, às vezes, vale a pena entender, né? Às vezes a pessoa, ela tomou uma atitude que você não concordou, que pode ter prejudicado de não grandes formas a sua vida, mas que você prometeu, cara, eu vou perdoar, mas vida que segue, sabe? Você fazer isso, cara, é assim, uma liberdade, tá, gente? Perdoe, claro, dependendo do que a pessoa fez. Se a pessoa matou alguém da sua família, você não vai perdoar ninguém, né? Aí ela que seja julgada por Deus e as entidades. Mas, cara, se a pessoa tá em vida e você sabe que a briga que você tem com a pessoa, a avença que você tem com a pessoa é bem irrelevante a ponto de você não ter mais contato com aquela pessoa, manda uma mensagem para essa pessoa, fala, cara, é 2026, tá chegando, eu não tenho nada para te pedir desculpa, mas só queria dizer para você que a gente não se fala mais por motivos idiotas, mas que eu sempre gostei de você. E manda isso pra pessoa, porque às vezes as pessoas estão morrendo, cara. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão... no meu canal aí você vê a Barbie humana, morreu. O Luiz, que era um amigo meu que morreu com acidente de carro, morreu. Teve mais um agora que faleceu que eu conheço. Então, cara, vale a pena sim, dependendo do motivo. Ainda mais se for um motivo tosco, que você não fala mais com as pessoas. Vai lá, se desculpe, peça perdão, ou realmente manda uma mensagem positiva para alguém que você vai ter certeza que vai colher coisas boas aí na sua vida, beleza? Se inscreve, deixa o like, tamo junto. E feliz ano novo, feliz Natal para você, porque esse vídeo vai sair provavelmente esse dia 29 e 30. Então, feliz Natal atrasado, tamo junto, beijo.